Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo diário e semanal da Parashá, à luz da sabedoria todo dia, com instruções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. Nós hoje vamos para a sexta Parashá do livro de Devarim, Deuteronômio, a sexta Parashá que se chama Kitetse, e ela se encontra em Deuteronômio 21:10 a 25:19. A sexta Parashá do livro de Deuteronômio continua com o segundo discurso da despedida de Moshe ao povo judeu. Moshe revê aqui muitos aspectos da leitura judaica, iniciando pelas leis que regem o comportamento dos soldados judeus quando saem, kitetse em hebraico, a guerra. A primeira leitura falou sobre a guerra contra o mal. E a guerra contra o mal, Moshe estava aqui dizendo ao povo, é um breve resumo, da leitura de ontem. Então, Moshe, ele disse ao povo que após a conquista da terra, se necessário, eles poderiam atacar os países vizinhos, se eles entendessem que esses países eles iam representar uma ameaça à sua segurança, a segurança do povo de Israel. E aqui fala também que quando lutamos contra o mal, todo ser humano que luta contra o mal, ele sai para uma guerra, não é verdade? E nós entendemos também que o ambiente natural da alma é um ambiente de paz e não um ambiente de guerra, porque quando nossas almas foram formadas, ela estava em paz, lá com Adam Arishon. E nós também vimos que Deus, ele criou o mal com o objetivo de quê? De nós conquistarmos esse mal, de nós subjugarmos ele. Então a Torá nos ensina que para ganhar a guerra contra o mal, devemos nos identificar com a nossa alma divina. Pelo poder da santidade de Deus, nós conseguiremos subjugar esse mal. E aqui Moshe segue na segunda leitura. E a segunda leitura, ela está lá em Deuteronômio 21, 22 a 22:7, que nos diz assim: Posteriormente, Moshe revisa junto ao povo judeu as leis relativas à herança, a responsabilidade parental pelo comportamento dos filhos, a devolução de objetos perdidos e a ajuda ao próximo e o uso de roupas do sexo oposto. A verdadeira igualdade de gênero. Moshe disse ao povo judeu: a roupa de um homem não deve ser usada por uma mulher. Um homem não deve vestir uma roupa de mulher. Esta ordem requer que os homens se empenhem em realizar todo o seu potencial de homens que lhe foi concedido por Deus. Assim como as mulheres devem procurar desenvolver seus talentos como mulheres, que lhes foram dados por ele, conforme as diretrizes da Torá, para o seu próprio refinamento espiritual. Apesar de possuirmos qualidades masculinas e femininas, nosso gênero biológico indica, de modo claro, quais qualidades devem manifestar-se em primeiro lugar. A verdadeira igualdade de direitos consiste em manifestar o potencial concedido a nós por Deus como absoluta liberdade de qualquer pressão social para ser algo que não somos. Quando a mulher erroneamente conclui que deve se comportar como um homem e buscar objetivos masculinos, está afirmando de maneira implícita que as mulheres são inferiores aos homens e que, para cultivar sua autoestima, deve competir com eles. A Torá proíbe semelhante ofensa à condição da mulher. Em vez disso, celebra e valoriza sua feminilidade, estimulando as mulheres a desenvolver as suas qualidades femininas inatas. Desta forma, elas podem contribuir com a sociedade de modo único e crucial, aproximando assim o mundo todo à sua divina plenitude e perfeição. Que leitura, não? Essa leitura de hoje, essa segunda leitura, ela é um convite para uma reflexão bem intrínseca no que a Torá fala para nós com relação à verdadeira igualdade de gênero. É um assunto bastante polêmico nos dias que nós vivemos. Nós estamos aí diante de um mundo que nós vivemos na contramão, essa é a realidade. Vivemos de acordo com as diretrizes da Torá, no entanto, a gente consegue observar que o mundo é completamente contrário, mas o que prevalece.
para nós, é o que diz a Sagrada Torá. Então, Moisés segue nessa segunda leitura, revisando junto ao povo judeu as leis relativas à herança, relativa à responsabilidade da família pelo comportamento dos filhos. Veja, a família, não só os pais, a família tem responsabilidade pelo comportamento dos filhos. A devolução de objetos que foram encontrados e a ajuda ao próximo quanto ao uso de roupas do sexo oposto. Então, a verdadeira igualdade de gênero, ela abrange uma série de fatores. Aqui a gente consegue observar que Moshe fala que a roupa de um homem não deve ser usada por uma mulher e um homem também não deve vestir roupa de mulher. Então, é bastante, como eu vou dizer, para nós significativo, né? Essas orientações, mas hoje está banalizado. Hoje a gente consegue observar aí homem com roupa de mulher, mulher com roupa de homem, e a sociedade em si acaba achando que isso tudo é normal. E a gente entende que não. E vamos continuar na reflexão para a gente entender a profundidade desse assunto. Então, conforme as diretrizes da Torá, os homens devem realizar todo o seu potencial de homens que lhe foi concedido por Deus. Deus, quando criou homem e mulher, ele estabeleceu as diretrizes do que seria exercido pelo homem e daquilo que seria exercido pela mulher, para que houvesse o quê? Uma harmonia no mundo. Então, quando a gente adentra na particularidade do outro, a gente coloca nós mesmos em risco e toda a sociedade e o mundo em si. Então, da mesma forma, as mulheres devem desenvolver seus talentos como mulheres. Isso para o bem do seu próprio refinamento espiritual, né? O seu refinamento espiritual está intrinsecamente ligado com o desenvolvimento dos seus talentos femininos. Quando a mulher deixa de lado o propósito do Criador para ela, então ela se coloca no terreno alheio, que é no terreno masculino. E isso cria uma desarmonia. Então, não vai haver espiritualidade nenhuma nesse ambiente. Então, cada ser humano, ele carrega qualidades femininas e masculinas. Porém, o nosso gênero biológico é o que indica de modo claro quais as qualidades que devem manifestar-se em primeiro lugar. Nós devemos manifestar as qualidades inerentes ao nosso gênero biológico. A verdadeira igualdade de direitos, ela consiste em quê? Ela consiste em manifestar o potencial concedido a nós por Deus com absoluta liberdade de qualquer pressão social por algo que não somos. Nós conseguimos observar que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos estão sendo completamente bombardeados por uma sociedade avessa aos princípios da Torá. Isso significa que eles estão crescendo com pensamentos opostos àquilo que Hashem ele determinou tanto para o homem quanto para a mulher. As crianças, elas estão sendo as maiores prejudicadas e isso compromete até a questão da estrutura familiar. Então, nós devemos estar percebidos ao que o ambiente que os nossos filhos, os nossos netos estão inseridos, aquilo que são ensinados nas escolas, porque não somos obrigados a aceitar, e estar nesse controle, e principalmente darmos o exemplo, estarmos ali acompanhando, orientando, para que eles criem, formem na sua mente uma opinião voltada para o que está orientado pela Torá. Então, nós devemos fazer com que esses princípios prevaleçam, mesmo em meio a uma sociedade contrária. Esse é o nosso dever, essa é a nossa luta que nós devemos travar diariamente, para que as qualidades, as obrigações que foram dadas pelo Eterno para cada um de nós, tanto homem quanto mulher, elas prevaleçam dentro do nosso seio familiar. Então, quando assumimos a condição inerente a nós concedidas por Deus, sem adentrar na condição oposta, estamos contribuindo com a sociedade de um modo único e crucial, aproximando o mundo à sua divina plenitude e perfeição. Somente dessa maneira nós conseguiremos fazer com que os princípios da Torá e os princípios dela estabelecidos tanto para a minha vida, mulher, quanto para a vida do meu esposo, homem, dos meus filhos e filhas,
só vão conseguir fazer com que eles prevaleçam através de quê? Da nossa consciência, do nosso exemplo e da nossa prática. E vai mais além da nossa luta diária que nós devemos travar no nosso ambiente familiar, porque sempre vai ter alguém na família que vai se opor, do nosso ambiente de trabalho, na sociedade. Nós temos que estar com a nossa bandeira hasteada o tempo inteiro. Que bandeira é essa? A bandeira dos princípios da Torá. Esses princípios, sim, sempre tem que prevalecer, queira a sociedade ou não. Façamos a nossa parte, que a Shem vai sempre nos fortalecer e através desse cumprimento nós vamos estar nos refinando espiritualmente e estarmos preparados para as lutas diárias que iremos enfrentar até a revelação de Mashiach. Gratidão por esse estudo. Shalom, shalom e até o próximo.